E aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Leonardo Ferreira e estamos começando aí nosso curso de Illustrator, certo? A gente vai estar falando um pouquinho agora sobre Adobe Illustrator e nessa videoaula eu estou usando aí a versão CC, né, da Creative Cloud. Você pode estar usando outras versões, CS3, CS4, CS5, CS6, não tem problema. O que vai modificar geralmente são atualizações ou às vezes algumas ferramentas novas, né, que são inseridas na interface, mas o padrão que a gente vai estar utilizando aí nas primeiras aulas não vai ter problema, então pode estar utilizando outras versões também. Então vamos lá, aqui a gente tem a interface, né, do Adobe Illustrator. Nessa barra da esquerda aqui a gente tem a toolbar, que é a barra de ferramentas. Então, tudo que é relacionado à criação, edição dos objetos do nosso palco, certo? Vai ficar aqui nessa barra da esquerda, ok? E tudo que é relacionado à paleta de controle, que é a manipulação desses objetos que a gente cria e edita por aqui, a gente vai estar modificando isso por aqui. Então, toda manipulação de objeto acontece nessas paletas aqui. A gente vai estar vendo uma por uma depois, ok? Então, basicamente, toolbar, certo? Barra de ferramentas, paleta de controle e aqui em cima, pessoal, a gente tem o nosso menu, né, de opções, que quando vocês podem perceber, quando a gente clica, a gente tem milhares de opções da ferramenta, certo? E tudo bem organizado e intuitivo para que a gente possa criar aí o que a gente quiser, certo? Então, aqui eu já estou com o meu programa aberto, instalado. Depois que vocês instalarem, vai aparecer aí uma tela de inicialização. E depois vai abrir o programa, belezinha. Ok? Então é o seguinte, pessoal. A primeira coisa que a gente tem que estar sabendo, depois dessa parte aqui, de como que é dividido, aí o Illustrator, é o seguinte. Percebam que aqui, quando a gente clicar aqui, ó, no nosso menu aqui, nos nossos tópicos aqui do menu de cima, a gente tem algumas opções. Então, por exemplo, Ctrl mais N. No caso aqui eu estou usando o sistema operacional Windows, né? Então os comandos aqui são Ctrl, mas se você estiver usando um Mac vai ser o Command aí, que é muito parecido com a borboleta, certo? Então nesse caso aqui, como eu estou utilizando o Windows, aqui faz o papel de Ctrl, o Command, certo? Então, por exemplo, para eu abrir um novo arquivo, eu posso vir aqui no New, ou eu posso apertar simplesmente Ctrl mais N, que vai dar a mesma operação, tem a mesma função. Lembrando que geralmente todos esses atalhos são feitos a partir da primeira letra da ação. Então, por exemplo, New, a primeira letra é o N, então vocês podem perceber, Ctrl mais N, N de New, O de Open, então O, certo? Nem sempre isso acontece, mas geralmente é assim para deixar mais intuitivo. Por que é importante a gente utilizar esses comandos aqui sem ficar vindo aqui nos menus? Porque às vezes nosso projeto está muito extenso e a gente perde muito tempo vindo aqui, então a gente decora algumas teclas de atalho, né, que isso aqui são teclas de atalho, e aperta elas e a gente consegue acessar, né, esses atalhos mais rapidamente. Então, para isso que servem as teclas de atalho, ok? Então, por exemplo, aqui a gente tem aqui no Edit, por exemplo, se eu quiser alterar essas teclas de atalho, eu venho aqui em Edit, e aqui, ó, Keyboard Shortcuts, ou Alt Shift Ctrl K. Quando a gente abrir ele aqui, ó, a gente vai ter todas as nossas ações aqui, todos os nossos comandos de seleção, type, que é o tipo fonte, né? Então aqui a gente tem todos os nossos comandos do Illustrator. Então a gente pode estar modificando aqui, né, alterando aqui, ou simplesmente a gente pode estar utilizando os que já vêm pré-definidos pela ferramenta. Aconselha-se você utilizar os que já vêm pré-definidos na ferramenta. Então, por exemplo, seleção, se eu quiser utilizar a ferramenta de seleção, eu aperto simplesmente V. Então é bom a gente estar utilizando isso. Por quê? Porque às vezes a gente altera e já tem um outro comando, um outro shortcut com o mesmo comando. Então às vezes isso vai dar problema para a gente aí na frente. Então a gente já deixa o Illustrator Default aqui, porque ele já vai usar as configurações de default que já vem no próprio software, certo?
Então, é assim que funciona. Se a gente quiser também ver uma lista de todos os comandos e como que a gente faz para acessar eles, a gente vem no Export aqui e salva um arquivo TXT chamado Illustrator Defaults, que vem todas as teclas de atalho, ok? Então, só para a gente ter uma noçãozinha aí de como que funciona essa parte das teclas de atalho, que a gente vai estar utilizando sempre, certo? Uma coisa interessante aqui que a gente tem que observar é o seguinte: eu estou utilizando aqui o modo Essentials, certo? Essencial em português. Mas lembrando que é bom a gente estar sempre utilizando o software em inglês, principalmente por questões de deslocamento. Por exemplo, quando a gente for trabalhar num lugar, grande parte das empresas utilizam o software em inglês por ser padrão e porque qualquer lugar que você for, principalmente nos Estados Unidos, vai ser sempre em inglês. E a grande parte das empresas americanas de design usam o software em inglês. Então, quando você for instalar lá, você deixa a opção de linguagem, você deixa em English International, que aí você vai conseguir ter a ferramenta em inglês na hora de baixar, ok? Então aqui a gente tem o Workspace, pessoal. O que é o Workspace? É como é organizado aqui para você a interface do Illustrator. Então, por exemplo, se eu vier aqui no Essentials, que é o modo que eu tenho outros modos, que é Layout, Painting. Então, tudo aqui já é pré-definido para o modo que você quer trabalhar. Então, tipográfico, para a gente trabalhar com tipografia, web, para trabalhar com layout em web, ou layout, para a gente trabalhar com layouts. A gente vai estar usando o Essentials, certo? O Essentials. E aqui, ó, pessoal, a gente pode esconder isso daqui clicando nessa setinha aqui. A gente pode esconder ou mostrar, certo? Aqui não tem nada a ver. E eu posso estar deslocando também a minha paleta. Então, por exemplo, se eu deslocar a minha paleta aqui, eu posso deixar ela do jeito que eu quiser. Isso é só por questão de organização mesmo. Então, eu posso organizar ela aqui, posso mexer, certo? Posso fazer o que eu quiser aqui, posso deixar ela uma bagunça danada aqui e deixar da maneira que eu queira. Às vezes você pode chegar e tá assim porque você pré-definiu assim, mas como que eu faço para voltar? Simples. Eu vou em outra opção e retorno para que eu estava. Olha o que acontece. Ele vai retornar da mesma forma. Só que aí o que acontece? Quando eu clico em Automation, olha lá, eu tenho uma outra opção de armazenamento do Workspace, que é da nossa área de trabalho. Então aqui eu já tenho uma outra visão da nossa interface do Illustrator. Agora, no caso do Essentials aqui, ó, como a gente bagunçou, ele não vai retornar a não ser que eu feche o programa e abra ele de novo. Aí ele vai retornar para as configurações originais. Caso contrário, é só a gente colocar as janelinhas aqui. A gente vai colocando aqui. Retorna elas aqui para o lugar. Dá uma escondida e arrasta ela para cá. Então tá ali, beleza. Está funcionando. Certo? Então aqui a gente tem a nossa paleta de controle. Então vamos lá. Para a gente estar começando um pouquinho aqui, para a gente entender o Illustrator, a gente tem que entender algumas coisas básicas. Então vamos lá. Para a gente criar, por exemplo, um novo arquivo, como que a gente faz? A gente vem aqui em File, New, Ctrl N, dá na mesma. E no Name, pessoal, é o nome do seu documento. Como essa aula é para a gente entender a interface, a gente tem que entender basicamente isso daqui. Então, o name, vamos colocar aqui aula 01, por exemplo. Profile, pessoal, ele já predefine para a gente algumas configurações da nossa página. Então, quando a gente criar um novo documento, ele vai querer que a gente configure a nossa página. Então, a primeira coisa que a gente vai sempre fazer quando abrir o programa é configurar a nossa página de acordo com o que a gente quer. Então, aqui no Profile, a gente tem os nossos modos aqui de trabalhar, web, print. Então, percebam que toda vez que eu clicar, ele já vai predefinir aqui para a gente algumas opções para deixar o padrão que a gente quer. Agora, como eu quero um padrão custom, ou seja, customizado, a gente deixa por enquanto no print e vamos começar a alterar aqui. Então, vou deixar A4. Ó, no momento que eu alterar aqui, ó, eu não quero essa unidade em milímetros, eu quero essa unidade em centímetros, porque a gente vai estar sempre trabalhando em centímetros, certo?
E percebam que na hora que eu mudo aqui a unidade, ele já coloca o custom aqui para a gente. Por quê? É um padrão customizado, a gente está customizando o nosso documento. Ele já não é aqueles padrões que já vem pré-definido para a gente. Web, print, ok? Então, na hora que a gente muda a unidade aqui, ele já vai alterar lá para a gente. Então, o número de... esse artboards, pessoal, é o número de páginas que a gente vai estar trabalhando. Então, nesse caso, eu vou estar trabalhando com uma, certo? Essas ferramentas aqui é como que essas páginas vão aparecer se eu colocar mais de uma página aqui no artboard, certo? Então, por exemplo, se eu colocar 2 páginas, nesse modo ele vai aparecer em linha, certo? Nesse modo ele vai aparecer em conjuntos, aqui ele vai aparecer para a direita e aqui ele vai aparecer para baixo, ok? Então aqui são os modos. O spacing, pessoal, é o espaço entre uma página e outra. Quando a gente colocar o spacing vai sumir, porque a gente vai estar trabalhando só com uma página, então o spacing não se faz necessário. Quando a gente está trabalhando com mais de o spacing ativa, porque a gente tem que colocar uma distância entre uma página e outra. Então a gente pode predefinir o spacing sempre para mais ou menos 1 centímetro, é bom a gente está deixando o spacing. Só que para nesse caso, quando a gente vai estar trabalhando com o artboard para um tipo só, então a gente deixa só e não precisa mexer no spacing, ok? O size, pessoal, é o tamanho do nosso documento. Eu estou utilizando o padrão aqui A4, certo? Mas a gente tem A3, B5, B4, existem inúmeros outros. Só que isso vai depender de acordo com o que você mudar aqui. Se eu mudar esse valor aqui da largura, que é o width, e o height, que é a altura, esse A4 vai sumir e a gente vai para um custom. Então, por exemplo, quero trabalhar com o meu... como eu estou trabalhando digitalmente, vou utilizar a unidade de pixels. E eu não quero... eu quero trabalhar aqui com 800 pixels de largura e 450 pixels de altura. E a orientação da minha página, ela é no formato retrato ou no formato paisagem. Se bem que isso daqui não influencia muito, porque com o padrão do nosso documento isso já é formatado, mas a gente pode deixar aqui paisagem, por exemplo. Vou deixar a unidade pixels, ok? E esse bleed, pessoal, refere-se à nossa sangria da página, certo? Então isso daqui é a nossa sangria. Quando essa opção está marcada, esse linkzinho aqui, quando ele está marcado, na hora que eu aplico o bleed para um top, por exemplo, ele já aplica para todos os outros. Quando ele está desmarcado, ele não vai aplicar. Então percebam, se eu digitar 5, aqui não vai para 5. Os outros permanecem a unidade que estava anteriormente. Agora, quando eu marcar, olha o que vai acontecer. Todos vão para 5, ok? Então, eu vou deixar em 1 e vou aplicar. Porque, geralmente, a margem de sangria é de 1 centímetro. De 1 centímetro de 0,5 a 1 centímetro. Por padrão, a gente vai utilizar 0,5 aqui. Só que aí eu não quero mais essa unidade em pixels. Eu vou utilizar ele em centímetros para a gente ter uma noção. Então, eu quero um documento customizado de 28 centímetros. Vou deixar aqui redondo para a gente perceber melhor. 28 centímetros de largura e 15 centímetros de altura. E esse bleed, pessoal, eu quero que ele fique em 0,5 centímetros. Então, a minha sangria, que é a margem de corte, vai ficar em 0,5 centímetros. Percebam que se eu vier aqui em Advanced, esse Advanced vai estar meio oculto. Eu tenho que clicar aqui no Advanced para que ele me forneça mais opções aqui para eu poder estar trabalhando com o meu documento. Então, Advanced aqui, ó, tem o Color Mode, que é o modo da nossa cor. Então, se a gente trabalhar com CMYK, pessoal, ciano, magenta, amarelo e preto, a gente vai estar trabalhando com padrão para impressão. No caso de RGB, pessoal, a gente vai estar trabalhando com padrão digital. Então, tudo relacionado a mídia digital, a gente vai estar trabalhando com RGB. Para impressão, CMYK. Então, vou deixar CMYK mesmo. E o Raster Effects, pessoal, é o nosso DPI, que é o Dots por Int, que refere-se à nossa qualidade aqui, ao quanto de qualidade a gente vai ter por pixel. Então, no caso, para um padrão de impressão, a gente utiliza o padrão Height, que é o ótimo, né, de 300 dpi ou ppi, que é a mesma coisa. O que muda é só por causa da linguagem, ok? ppi, dpi é a mesma coisa. Então, no RAID, a gente deixa no RAID o padrão de impressão CMYK, vai ficar perfeita a nossa qualidade da impressão, ok? Medium, pessoal, é geralmente para dispositivos móveis, mobiles. Então, a gente usa o Medium para dispositivos mobiles.
E o screen, pessoal, é para a web, geralmente quase 95% para a web. Então, quando a gente estiver trabalhando com web, a gente vai estar trabalhando em 72 ppi ou dpi, que é o padrão web. Só que aí a gente vai mudar a escala de cores para RGB, ok? Mas nesse caso eu vou deixar esse CMYK mesmo e vou deixar em high com 300 ppi, ok? O Preview Mode a gente deixa default mesmo, que é o modo de visualização do nosso documento. E beleza. Se a gente vier aqui em Templates, pessoal, a gente tem alguns templates prontos aqui que o Illustrator já disponibiliza para a gente. E a gente pode estar utilizando boxes, CD, banners. Só que nesse caso a gente customizou o nosso documento e a gente vai estar trabalhando com o template pronto. Então a gente customizou aqui e eu quero dessa maneira. Então o que a gente vai fazer agora? Dar um OK. Então ele criou aqui para a gente, pessoal, o nosso documento, certo? A gente tem o nosso palco aqui, que é onde a gente vai estar trabalhando. E essa aqui é a margem de sangria. Percebam que eu estou aqui a 196% de zoom. Só que se a gente colocar 100%, a gente vai ter uma visualização total do nosso documento como que a gente quer. Se eu apertar Ctrl+, eu dou um zoom, certo? Se eu apertar Ctrl-, eu removo o zoom. Então, cada Ctrl+, eu vou dando um zoom. Percebam que lá em cima eu já estou em 100%. Se eu der em Ctrl+, ele dá mais 50%. Se eu der Ctrl+, mais 50% e por aí vai. Ok? Não preocupa aqui que essa parte da direita, aqui não, que a gente vai estar vendo tudo isso depois. Então, vamos entender aqui um pouquinho do palco. A parte que está em cinza aqui, a parte que está em cinza fora do palco, essa parte não é impressa, certo? E tudo que está aqui dentro dessa parte do vermelho até essa linha preta, deixa eu dar um zoom aqui para vocês perceberem. Olha só. Deixa eu dar um Ctrl- aqui. Então tudo que tiver daqui para cá não vai ser impresso. Isso daqui é como se fosse nulo para a nossa impressora. Essa parte da margem vermelha até a margem preta, aqui tem uma linha preta aqui, não sei se vocês estão visualizando. Daqui até aqui é a parte da sangria, então é onde vai receber o corte da máquina. Porque é onde a pinça vai pegar para poder fazer o corte. E a parte branca, então da parte preta para a parte de dentro, é tudo que será impresso no nosso documento, ok? Então a parte preta, com a linha preta, com a parte para dentro, é o que será impresso. Então essa parte é o que vai ser realmente impresso para a gente. Então a gente vai estar trabalhando dentro dessa parte branca aqui, ok? Tudo que tiver dentro dessa parte branca a gente vai estar trabalhando. Então, por exemplo, se eu vier aqui a gente vai também nessas ferramentas depois. Se eu vier aqui na ferramenta texto, eu posso escrever aqui meu nome e aumentar aqui um pouquinho o tamanho da fonte. Sei lá, vou colocar 52 pixels. Então a gente tem aqui o meu nome, por exemplo. Se eu colocasse meu nome aqui, ó, entre a margem de sangria e o documento, essa área aqui, essa parte aqui, ó, onde eu estou selecionando, não iria aparecer. Porque a impressora vai desconsiderar essa área, ela vai considerar a parte vermelha para a parte de dentro. Então, daqui, dessa linha preta até a margem vermelha, é a parte sangria, onde vai receber o corte. Então, vai aparecer na nossa impressão, mas vai ser cortado. Então, o que vai aparecer é da linha preta para a parte de dentro. Então, essa parte aqui é o que vai aparecer para a gente, que a gente vai utilizar realmente, ok? Então, essa é a parte sangria, pessoal. Algo bem simples aí, dá para entender bem sucintamente. Então, essa é a parte de sangria, né? E de como que a gente vai estar configurando aí o nosso documento, ok? Uma coisa interessante é para a gente estar trabalhando aí com a geração do PDF. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui o meu nome Leonardo, coloquei aqui ele dentro do nosso documento, certo? E eu quero que essa parte aqui, eu quero ver como que vai ficar isso daqui na impressão. Então, a melhor maneira da gente estar visualizando isso daqui para impressão é a gente gerar um PDF. Como a gente, às vezes, não tem impressora em casa, a gente pode gerar um PDF para visualizar como que isso aqui vai ser impresso. Então, eu vou vir aqui em File, e na hora que eu vier aqui, ó, Export, eu vou exportar com o .pdf, PSD, Photoshop. Espera aí que eu acho que eu vim no lugar errado, pessoal. Deixa eu achar aqui. Não é aqui, deixa eu dar uma olhada aqui. Se eu não... Save as template. Aqui.
A gente vai vir aqui em Save As, a gente vai apertar Shift Ctrl S, que dá o mesmo comando, Save As, e a gente vai vir aqui no formato que é .ai, que é o formato padrão que o Illustrator salva, a gente vai converter, vai colocar .pdf, aula 1.pdf, ok? Aí a gente vai vir aqui e salvar. Aí ele vai perguntar aqui pra gente algumas coisas. A gente vai deixar Illustrator Default, certo? O Standard a gente deixa None. E a compatibilidade é onde ele vai abrir e qual que é a compatibilidade dele para abrir em outros PDFs. Então a gente vai usar o Acrobat 6, que é o que eu estou utilizando aqui, e vou colocar ele para 1.5. Então a gente deixa preservar a editabilidade do Illustrator, do nosso documento. Se eu tirar isso daqui, eu vou fazer um arquivo fechado, ou seja, não vai poder ser editado, ok? Então a gente coloca aqui View PDF depois de salvar. A compressão a gente não mexe, beleza, vamos ver como que isso vai ficar. Save PDF, ok. Então ele gerou lá pra gente o nosso PDF, certo? Então percebam aqui que ao gerar o nosso PDF, ele mostrou só essa área aqui pra gente, tá vendo? Até a margem de sangria, certo? Se a gente fizer umas configurações melhores lá, a gente vai poder perceber aqui que a margem de sangria vai vir uma linha preta aqui até aqui assim mais ou menos, daqui até aqui e daqui até aqui, que é onde vai ser a margem de corte. Mas o nosso documento, perceba que ele pega só da margem de sangria para dentro. Só que como existe o corte, como eu disse anteriormente, o que vai pegar mesmo é só um pedacinho do L, do E, do O, do N, do A, do R, do D e do O. Pega só esse pedacinho aqui, que a gente vai estar utilizando. Mas na impressão, ele vai pegar da parte vermelha até a parte final da parte vermelha do outro lado, ok? Então, é assim que funciona a parte de sangria. E da parte de impressão para a gente estar visualizando, ok? A gente pode configurar lá para ter uma visualização melhor, mas como é só para vocês entenderem, você já vai ter uma noção aí. Uma coisa muito importante para a gente estar ressaltando aí, é que resolução, pessoal, não é qualidade. Resolução é quantidade de pixels. Então, quanto mais pixels você tiver, obviamente melhor será a sua resolução, certo? E uma coisa interessante que a gente pode estar notando. Quando a gente trabalha em Illustrator, geralmente a gente vai estar trabalhando com vetores. Então, a gente vai estar vendo um pouquinho do princípio de vetor depois, que a gente vai estar trabalhando com a ferramenta caneta. Então, o que acontece? O vetor, pessoal, quando eu aumento ele não tem uma distorção na hora da impressão. Já a imagem, dependendo da ampliação que eu faço nela, ela pode distorcer e perder a qualidade dela. Já no Illustrator, não. A gente está trabalhando com vetor, então a gente não vai ter essa perda de qualidade, independente do tanto que a gente aumentar o nosso arquivo ou diminuir. Mas isso a gente vai estar vendo mais para frente. Então, o mais importante é isso daí. Eu espero que vocês tenham gostado. Lembrando que em DPI, que é os pixels por int lá, dots por int, na mídia impressa a resolução é mais alta e na mídia digital a resolução é mais baixa. Então é importante a gente estar lembrando disso aí. E que 1 centímetro equivale a 10 milímetros e que 0,5 centímetros equivale a 5 milímetros. E lembrando também para quem estiver utilizando unidades em polegadas, 1 polegada equivale a 2,54 centímetros. Então é isso daí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Para qualquer dúvida, deixe um comentário aí no canal. Desculpa ter falado um pouquinho rápido, mas porque senão a aula ia ficar um pouco extensa. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima videoaula. Falou!